Olá! Hoje a gente vai mergulhar juntos num dos temas mais profundos que existem, a natureza de Deus. Mas vamos fazer isso de um jeito um pouco diferente. Em vez de usar dogmas, vamos usar a razão, a lógica que os textos base nos oferecem. Para construir entendimento, sabe? Passo a passo. Vamos começar essa jornada? E para começar, já partimos de uma pergunta que é, assim, o centro de tudo, tirada de O Livro dos Espíritos. É uma questão que coloca a gente no nosso devido lugar. Será que é possível, com a nossa mente do jeito que ela é hoje, entender de verdade a essência do infinito? A resposta é bem direta. E, de certa forma, humilde. Não. É como se nos faltasse um sentido para isso. Sabe como a gente não consegue ver a luz ultravioleta ou ouvir os sons que um cachorro ouve? Da mesma forma, nos falta a ferramenta para perceber a natureza íntima de Deus. Mas calma, isso não é um beco sem saída. Na verdade, é justamente o contrário. É o ponto de partida para uma outra abordagem. Reconhecer que a nossa inteligência, por enquanto, tem um limite é o primeiro passo. Se não dá para entender a essência de Deus diretamente, olhando de frente para ele, digamos assim, talvez a gente consiga chegar a algumas conclusões de outra forma. A gente pode deduzir suas qualidades pelo que a gente vê na criação e pelo que a nossa própria lógica nos diz que é necessário. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Vamos tentar construir, usando a lógica, um perfil do que Deus precisa ser. É como se a gente não pudesse ver o pintor, mas, analisando a pintura com muito cuidado, a gente consegue entender as características dele, o estilo, a técnica. Esses são os atributos essenciais, deduzidos pela razão. O primeiro atributo, eterno. Pensem comigo, se Deus tivesse tido um começo, a gente teria que perguntar: ok, mas o que veio antes dele? E antes disso? E antes? A gente entra numa escada que nunca acaba. A única saída lógica é aceitar que existe uma causa primeira, sem começo, que simplesmente sempre existiu. Segundo atributo, imutável, ou seja, não muda. Imagina só o caos que seria se o criador das leis do universo mudasse de ideia a toda hora. A gravidade funcionaria na segunda, mas não na terça. A órbita dos planetas, a química, a física. Toda a estabilidade que a gente observa no cosmos aponta para um legislador que é constante, que não está sujeito às mesmas mudanças da sua criação. E o terceiro, único. A harmonia incrível do universo, de uma galáxia inteira até uma simples célula, sugere uma vontade, um plano unificado. Se existissem vários deuses, cada um com sua vontade e seu poder, a gente provavelmente veria conflito, desordem na própria estrutura da realidade. A unidade que a gente vê na obra sugere um único autor. E uma coisa leva a outra, né? Se Deus é único a causa de tudo, isso nos leva diretamente ao quarto atributo, onipotente, todo-poderoso. É uma consequência lógica. Se existisse algum poder maior que o dele, então esse outro poder é que seria Deus, concorda? Para ser a causa primária e única, ele tem que ter o poder soberano. Agora, olha que interessante como a mesma lógica se aplica à moralidade. Para ser perfeito, Deus precisa ser infinitamente justo e bom. Não dá para ser mais ou menos bom. A presença da menor injustiça ou da menor maldade já anularia essa perfeição. É como o branco puro, não pode ter nenhuma manchinha cinza. A bondade soberana não pode conter nenhum traço de maldade. Essa visão de um Deus que é separado da sua criação é diferente de uma outra ideia filosófica bem conhecida, o panteísmo. O panteísmo diz que o universo, as estrelas, as plantas, nós, tudo isso é Deus. Mas aí a gente volta naquele atributo essencial, a imutabilidade. Se Deus fosse a soma de tudo, ele estaria mudando o tempo todo junto com a matéria, e isso contradiz a lógica que a gente acabou de construir. E essa analogia aqui é, nossa, perfeita para fechar essa ideia. A genialidade do pintor está em cada pincelada, em cada cor do quadro. Mas o quadro não é o pintor. Da mesma forma, a inteligência divina se manifesta em toda a criação, mas a criação não é o próprio Criador. Certo. Então a gente estabeleceu esses atributos de um ser eterno, imutável, único, perfeito. Mas aí surge aquela dúvida, né? Como é que um ser tão imenso, tão grandioso poderia se importar com os detalhes minúsculos da nossa vida? Isso nos leva ao conceito da providência divina. Essa é a dúvida de muita gente, e com toda razão. A escala parece impossível de imaginar. A nossa mente tenta, mas não consegue conceber uma consciência que, ao mesmo tempo, rege o movimento de galáxias e percebe o pensamento de uma única pessoa, num planeta minúsculo. Como é que isso funciona?
Bom, para tentar entender, a gente pode usar uma analogia com o nosso próprio corpo. Pense agora. Você consegue sentir a temperatura do ar na sua pele, a cadeira em que está sentado, talvez um som distante, tudo ao mesmo tempo. A nossa consciência, o nosso espírito, está presente e percebe o que acontece em cada parte do corpo simultaneamente. A ideia é que a providência agiria de forma parecida. Deus está presente em toda a sua criação, assim como o nosso espírito está em todo o nosso corpo. E para expandir essa ideia, os textos pedem para a gente imaginar que toda a criação está mergulhada numa espécie de fluido divino inteligente. Se for assim, os nossos pensamentos não precisam viajar até Deus. Eles já estão em contato direto com Ele. Uma oração não precisa atravessar o espaço, porque ela acontece dentro dessa presença divina. É uma conexão instantânea e constante. Então, voltando àquela primeira pergunta. Se hoje nos falta o sentido para compreender Deus plenamente, será que vai ser sempre assim? A perspectiva que se apresenta aqui é que essa compreensão não é algo estático, um sim ou não. É uma jornada, um processo de desenvolvimento da alma. E olhem que imagem fantástica para descrever esse processo. É como se a gente estivesse agora num vale coberto por uma névoa bem densa. Essa névoa são as nossas imperfeições, nosso orgulho, nosso egoísmo. O progresso espiritual é como começar a escalar a montanha. A cada passo para cima, a névoa vai ficando mais fina e a luz do sol, que seria a percepção da divindade, se torna mais clara, mais nítida. Então, o ponto central é este. O caminho para a gente compreender melhor passa pela nossa própria purificação. Cada vida, cada experiência é uma chance de nos livrarmos de mais uma camada dessa névoa. Não se trata de uma única prova, mas de um longo processo de depuração. E a clareza de visão é a recompensa desse aprimoramento moral. E a gente termina com essa reflexão, que talvez mude tudo. E se a questão nunca foi chegar a uma resposta final, definitiva, um ponto final? Talvez o grande objetivo seja a própria jornada de subir essa montanha, o processo contínuo de se tornar melhor, mais sábio e, como consequência, capaz de ver com mais clareza. Uma jornada que não termina, mas que se torna a cada passo cada vez mais iluminada.